Shalom Ubrahá. Contar para vocês uma historinha antes de dormir. E a historinha de hoje é sobre o Rav Moshe Weber. Pega a foto dele para mostrar para todo mundo. Rav Moshe Weber foi um grande tzadik que morava em Jerusalém, em Jerusalém. Estou com uma foto dele aqui. Até hoje, essa foto, essa criança que está do lado dele, a criança que está aqui, era uma criança órfã. Eu morava em Haifa naquela época, e essa criança, Deus me livre, ele viu que todos os amiguinhos dele fizeram bar mitzvah com a família fizeram no salão, e era um bairro pobre lá, e coitada da mãe, uma mãe viúva e não tinha família, e a criança estava com um problema, quer dizer, onde ele iria fazer o bar mitzvah dele. E eu falei para ele assim, sabe o que? Eu vou te levar para Jerusalém, Jerusalém, e vou te levar para o Rav Moshe Weber, que é um grande tzadik, e depois vou te levar para o Kotel, vou fazer o seu bar mitzvah no Kotel, aí você é que vai esnobar todos os seus amigos. Israel, naquela época, estamos falando assim de muitos anos atrás, eu não quero falar chutar assim, mas muitos anos atrás, não quero entregar minha idade verdadeira, mas quem era pobre naquela época era pobre de verdade. Hoje Israel virou o país de primeiro mundo, hoje já resolver esse problema, mas naquela época tinha os imigrantes do norte da África, do Marrocos, dos países árabes assim mais pobres. Essa família, eles eram do Marrocos, né? Então era a mãe e os dois filhos, e peguei um carro emprestado e viajei com os meninos e com a mãe para Jerusalém. Pegamos o Rav Moshe Weber de surpresa. Pegamos ele de surpresa, eu falei que vou dar hoje temos a honra, viemos fazer aqui o bar mitzvah, temos a honra de fazer esse bar mitzvah na sua casa, em primeiro lugar. Na hora ele pediu para comprar halot, pediu para comprar bolo e correr atrás, e colocou o bairro inteiro lá, o Mea Sharem. Mea Sharem é um bairro que você dá um espirro, o vizinho fala saúde. Quer dizer, é um bairro assim super gueto, né? Pediu para todo mundo ajudar, em 5 minutos tinha lá uma festa de bar mitzvah, e deu todas as brachot. Depois fui com as crianças e com a mãe para o Kotel, fizemos a festa lá no Kotel. O menino foi junto, claro. O menino voltou, todo mundo falou, uau. Os amiguinhos dele ficaram com inveja, falaram, uau, a gente só fez a festa no salão de festas, e ele foi lá fazer a festa com rabino, quase rabino-chefe de Israel, assim, com grande admor. Então esse era o Rav Moshe Weber. Mas a história que eu quero contar para vocês, não só da bondade dele, o Rav Moshe Weber, ele era uma pessoa altamente elevada espiritualmente. E eu via isso várias vezes, eu via avrakot, assim, eu via, de repente, tinha coisas que ele não conseguia esconder, que acontecia, ele não tinha como. Então ele já foi se acostumando com a gente. Eu comecei a viajar para ele em 1978. Tinha uma pergunta na Yeshiva que nenhum rabino conseguia me responder. Aí me falaram, você pode viajar para o Rav Moshe Weber em Jerusalém e lá você vai receber uma resposta. De livros de Kabbalah profundos. E aí peguei um ônibus de Kfar Chabad para Tel Aviv, de Tel Aviv para Jerusalém. Cheguei lá, ele me recebeu como se me conhecesse há 100 anos em seguida. E o Rav Moshe Weber, ele era o neto do Ismach Moshe, quer dizer, ele teria que ser um Rebbe de Satmar. Ele próprio era de uma linhagem de Rebbes, né? E ele se tornou Chabad, ele se aproximou do Rebbe anterior de Lubavitch, abriu uma yeshiva em Jerusalém e colocou lá o Rav Moshe Weber para ser o Mashpia. E ele pensava tão rápido, por ser tão gaon, por ser tão gênio, ele gaguejava.
Então, na hora que ele queria falar alguma coisa, já a próxima palavra já antecipava a anterior. Então, ele gaguejava muito. E a gente se acostumou e conseguia entender ele normalmente. E eu viajava, fazia as perguntas, nunca saí de lá sem resposta, coisas muito profundas. Estava 5 anos na Yeshiva, depois entrei no Koilo, em Kfar Chabad. E no Koilo, no Rosh HaKoilo, o Rav Avram Hirsch Cohen também era um grande tzadik. Ele era pai do Rav Asher Lemel Cohen, rabino-chefe de Beitar, que também já faleceu. E o Rav Avram Hirsch Cohen, ele me falou, você viaja para o Rav Moshe Weber, você tem um mérito muito grande. Aí eu falei para ele, claro que eu sei, né? Mas como você também sabe, né? O Rav Avram Hirsch Cohen, ele na época que mudou de Rebbe, que o Rebbe anterior de Chabad faleceu, e o nosso Rebbe no Yud Shvat, um ano depois, se tornou Rebbe, a primeira coisa que fizeram, a delegação de Hasidim de Chabad de Jerusalém viajou para o Rebbe e falaram para o Rebbe, Rebbe, agora que temos um novo Rebbe, vamos inovar aqui, reciclar todos os padrões antigos da nossa yeshiva. E tem lá o Rav Moshe Weber. O Rav Moshe Weber, ele não é tão rabado assim, ele vai de Streimer, ele vai de Peias, e ele ia com as pessoas do Yeshuva Yashan. O Rav Moshe Weber nasceu em Jerusalém quando era Império Otomano ainda. Ele tinha passaporte inglês. Eu me lembro, o passaporte inglês dele do mandato britânico na Inglaterra, né? E esse passaporte eu me lembro. Mas eu não me lembro se ele já... Quando ele nasceu, se era antes da Primeira Guerra Mundial, não. Talvez seja já no mandato inglês na Palestina. Mas aquela comunidade antiga que morava lá era uma comunidade de judeus muito pequena que morava em Jerusalém. E eles compravam as roupas dos árabes originalmente. Como você foi hoje, você comprou uma camisa. Você comprou uma camisa branca, que o presidente também veste uma camisa dessas, né? Então lá eles tinham o Streimer, que diferenciava eles, que era uma roupa judaica. Tinham as meias compridas até o joelho, que também diferenciava eles, porque os árabes eles não iam de meias, né? No Oriente Médio, você vai de sandália, tipo, olha, hoje o sultão do Dubai, né? Vai de sandalinha, uma roupa super luxuosa, mas vai de sandália. Então os árabes não tinham as meias, né? Então os Hasidim, eles tinham o Streimer, que eles traziam da Europa, custava uma fortuna. As meias compridas, que também traziam da Europa. E o paletó, o Beketze, eles compravam dos árabes. Então vinha com aquelas listrinhas, bem tipo Ben Ishai, assim. E ele tinha, para Shabbat, o paletó dele era dourado com listrinhas, com listradinho. Então os Hasidim, lá os novos Hasidim de Lubavitch, essa é a historinha para dormir, né? Os novos Hasidim, né, que vieram da Rússia e já vieram todos lá vestidos como Rebbe, então eles implicaram um pouco, começou, a comunidade do Chabad começou a crescer. E o Rav Moshe com o Streimer, com aquele Beketze com as listrinhas, e aí me contou o Rosh HaKoilo, o Rav Avram Hirsch Cohen, ele falou, olha, falamos para o Rebbe que o Rav Moshe Weber, ele não é tão Hasid assim, e nós queremos então um novo Mashpia na Yeshiva, queremos alguém assim mais Lubavitcher, com chapeuzinho Knetz, com a camisa branca, paletó preto, e aí o Rebbe falou para eles, isso me contou a pessoa que estava lá, né, um dos que estava nessa delegação. O Rebbe falou para eles, eu tenho um Hassid em Jerusalém e é o Rav Moshe Weber. Aí eles falaram, mas Rebbe, com tudo isso, tá bom, a gente não consegue entender ele gagueja muito. Aí o Rebbe falou, é o suficiente olhar para ele. Não precisa entender o que ele está falando, é suficiente olhar para ele. Uma das coisas assim que eu vi que era diferente do Rav Moshe Weber com outros rabinos que eu conheci na época tinham grandes rabinos lá em Jerusalém. O Rav Moshe Weber, ele sempre me falava no Tfilat HaGeshem,
na reza que nós rezamos em Shmini Atzeret, pedimos chuva. Então, depois do Shmini Atzeret, tem o dia que é o dia de Tkufat Tishrei. O dia da Tkufá é o dia que o horário do dia e o horário da noite é exatamente igual. Então, esse dia da Tkufá, 60 dias depois, a gente pede a tentar matar aqui fora de Israel, né? Mas lá se falava Tfilat HaGeshem, depois no Zayin Cheshvan já se pedia chuva no Shemoneh. No Tfilat HaGeshem tem uma frase que fala Lechaim velo lemavet, para a vida e não para a morte. E aí ele me falou, por que está escrito para a vida e não para a morte? Se você fala para a vida, a pessoa viva, ele não está morto. Se ele estivesse morto, ele não estaria vivo. Se ele está vivo, ele não está morto. Então, por que você pede para a vida e não para a morte? Já é o suficiente que você pediu para a vida. Ele falou, não. Existe uma situação que a pessoa, ele é um não morto. Ele é uma pessoa que ele infelizmente, assim, ele não pode ser chamado de vivo, porque ele é simplesmente um não morto. Então ele falou, Lo lemavet elo lo mavet, que a gente não quer uma vida que ela seja uma vida simplesmente não morte, simplesmente que não estou morto. A gente quer uma vida de verdade, uma vida, não uma vida que ela é uma não morte. E o Rav Moshe Weber, ele era o exemplo disso. O tempo todo estava alegre. Mas assim, uma alegria de manhã, alegria de tarde, alegria de noite, alegria o dia inteiro. E a gente sabe que a pessoa que ele está nessa situação, que lá em cima está escrito Oz vechet vabimkomo, alegria e energia no seu lugar. Ou seja, lá em cima, a alegria é o principal. Porque a pessoa que aqui embaixo está triste, Rav Moshe Weber me falou isso muitas vezes, ele está como se ele estivesse fazendo uma declaração que, Deus me livre, que a vida dele está ruim. Ah, mas e se a vida está ruim de verdade? A gente tem que ver assim, se no momento está assim, e agora Hashem, Deus é a essência do bem, a natureza do bem é fazer o bem, então Deus já deu pra gente 99% de desconto. E com tudo isso, está assim, quer dizer, a gente está passando por uma pequena retificação. Então imagina como estaria se não tivéssemos o desconto. Então a gente tem que estar feliz por estar somente assim. E podia estar muito pior, quer dizer, pelo fato da gente estar sofrendo um pouquinho, a gente imagina quanto a gente deveria estar sofrendo. Então isso é só a amostra grátis do que a gente poderia estar sofrendo. Então imagina uma mãe que ela está segurando a filha fez na fraldinha, encheu a fralda de tudo, número 1, número 2, a fralda cheia. E a filha tá quentinho para ela, tá gostosinho, aquela fralda com tudo dentro, tá super quentinho. E a mãe agora vai trocar a fralda da filha, lavar a filha para que ela não tenha assaduras. E a filha grita, berra, fala, olha, que mãe, que mãe é essa? Eu estava quentinho, gostosinho, e agora ela me tirou, e está friozinho. Então o que a gente sofre nesse mundo é isso. Quer dizer, é a mãe por ser boa, lavando a filha, para que a filha não fique com assaduras. Esse que é o detalhe. Então, quer dizer, não tem sofrimento de verdade. O que tem é um tratamento. É um tratamento. Então, o que acontece na prática é que a pessoa, na hora que ele se comporta com alegria, ele dá para ser motivo para justificar no tribunal divino, para dar para ele realmente motivos revelados para ele estar alegre. Então, o Rav Moshe sempre me falava isso. A gente tem que ter vida, lechaim, e não lomavet. Não que a nossa vida seja uma não morte. Então, sempre temos que acrescentar na alegria. A alegria, elas são os degraus para subir para o mundo de cima. Vou tentar contar para vocês amanhã mais uma historinha. Eu vou gravar essa história também agora em hebraico,
porque tem um rabino lá em Israel que ele está escrevendo um livro sobre o Rav Moshe Weber, e ele pediu para mim contar as historinhas que eu presenciei. Então eu vou cada dia contar para vocês uma historinha, mas vou contar em hebraico também, para que ele possa copiar lá e colocar no livro dele. Então, o segundo vídeo vai ser em hebraico, vocês não precisam, é a mesma história que eu contei aqui. E amanhã tem mais, Hashem. Atzlacha, briut, panasá bechefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas de toda a família, grandes milagres em grande estilo.